E neste período, mergulho em piscinas, rios e lagos são comuns, mas também podem representar um perigo para a saúde. Nós vamos então falar desse assunto a partir de agora aqui no Tom Maior com o médico ortopedista Dr. Lucas Lodomiro Araújo Melo. Dr. Lucas, seja bem-vindo aqui no Tom Maior. Uma boa tarde. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite para falar sobre um assunto muito importante, principalmente nesse período do ano. Pois é, doutor Lucas, aqui começou a circular mais na semana passada em várias redes sociais um vídeo que repercutiu bastante de um homem mergulhando em uma piscina bem rasa e ele dando um alerta ali, porque infelizmente ele ficou tetraplégico por causa desse mergulho. E o vídeo mostra o exato momento em que infelizmente ele pula e sofre uma lesão na coluna, né, doutor Lucas? Quais são assim, os perigos, os riscos desse tipo de mergulho em águas rasas? Bom, o que ocorre é que, porque nesse período, principalmente devido às férias e ao período de verão, os mergulhos em águas rasas e as lesões decorrentes desses mergulhos em águas rasas ficam bem mais comuns. O que ocorre é que muitas vezes a pessoa ela não conhece aquele tipo do local onde ela está mergulhando. E devido ao trauma, geralmente é um trauma em compressão da coluna cervical, isso gera algumas fraturas que ocasionam as lesões medulares. A gente tem que lembrar que as lesões medulares, por mergulho em águas rasas, de uma maneira geral, é a quarta lesão medular mais comum. Porém, durante esse período de férias associado com o verão, ela pode elevar até a segunda causa mais comum de lesões medulares. E dependendo do nível da lesão medular, principalmente a nível da coluna cervical, é comum esse paciente evoluir com alguns déficits neurológicos muito graves, né? Como as tetraplegias. É aquele paciente que ele evolui com um déficit de força, um déficit motor, tanto em membros superiores quanto em membros inferiores. E o que a gente tem que destacar é que, geralmente, esses pacientes são pacientes jovens, sadios, normalmente é do sexo masculino, e que muitas vezes está associado ao uso de bebidas alcoólicas em concomitância com o mergulho em águas rasas. Então, essa também é uma associação que é muito prevalente essa época do ano e que leva a essas lesões. São lesões catastróficas, não só o paciente, como a família do paciente. Pois é, doutor Lucas, mas infelizmente um caso desse podendo acontecer, por exemplo, como que deve ser ali proceder na hora do socorro para tirar essa pessoa ali da água de uma maneira correta que possa não agravar uma lesão? Perfeito. Primeira coisa, lógico que a pessoa, quando ela tem essa lesão, esse trauma e evolui com a tetraplegia, que foi o caso desse vídeo, a primeira coisa a gente tem que tirar ele do ambiente que ele pode evoluir a óbito, por afogamento. Então, primeira coisa, a gente tentar estabilizar e retirar esse paciente da água. Ao retirar da água, a gente colocar esse paciente deitado, de preferência em um terreno plano, com as costas para baixo, né, a barriga para cima, e assim evitar de fazer mais manipulações nesse paciente, porque muitas vezes as lesões elas não ocorrem só no momento do trauma, muitas vezes elas ocorrem devido a uma manipulação errada e que muitas vezes alguns parentes, amigos, ao ver aquela situação catastrófica, ao tentar manusear esse paciente, ele, ao invés de ajudar, ele está agravando mais. Então, ao colocar esse paciente fora do ambiente da água, a primeira coisa é chamar o socorro, né? O SAMU ou o Corpo de Bombeiros, para que eles possam fazer de maneira adequada a estabilização da coluna cervical através do colar cervical e faça a transferência desse paciente em prancha rígida ao centro, né, de trauma mais próximo, para que assim possa ser continuado esse tratamento ao paciente. Doutor Lucas, uma dúvida, existe alguma diferença entre uma lesão na coluna causada por um mergulho na água? Existe alguma diferença de grau de gravidade da lesão, dessa lesão causada num mergulho em água ou qualquer outra lesão fora d'água? Na verdade é o seguinte, a gente vê que
os traumas em mergulho em águas rasas, por que eles são tão prevalentes a causar déficit neurológico tão grave? Porque geralmente a pessoa ela pula de ponta, né? Então, a primeira área da coluna que é mais afetada é a coluna cervical, principalmente ali no segmento mais móvel, que é entre C4, C6. Então, isso evolui com a tetraplegia em alguns casos. Lógico que as lesões neurológicas são muito variáveis, desde a lesões incompletas, eu tenho déficit parcial em algum dos membros, até evoluindo com as tetraplegias. Mas todas elas são lesões medulares, como também ocorrem acidentes automobilísticos, como podem ocorrer com ferimentos por arma de fogo, ferimentos por arma branca, mas todas elas, incluindo o mergulho em águas rasas, levam a lesões medulares que são tão graves quanto esses outros tipos de acidentes. Outra dúvida do Dr. Lucas é a questão do tipo de lesão, né? É bom a gente explicar para quem acompanha aqui no Tom Maior que existem, né, a medula óssea e a medula espinhal, que são duas coisas completamente diferentes, né, Dr. Lucas? Perfeito. A gente tem que lembrar que a coluna ela é formada por um arcabouço ósseo, né? Que a coluna vertebral é formada pelo corpo vertebral e algumas outras estruturas ósseas, e dentro dela, esse arcabouço ósseo ele forma um canal, que chama canal medular. Nesse canal medular é onde a gente tem a medula espinhal, né? Que é por onde passa realmente todo aquele controle de membros superiores e inferiores, tanto o controle motor quanto o controle sensitivo, né, de sensibilidade, ele passa tudo por aquele canal. Então, quando eu tenho uma fratura ou uma alteração articular da coluna vertebral, em que eu tenho uma invasão ou do corpo vertebral ou uma invasão por algum outro fragmento de disco, dentro do canal medular, isso pode levar até a contusão e a lesão medular. E essas lesões medulares, em graus variáveis, eles podem gerar os déficits medulares, desde déficit só em membros inferiores, que chama paraplegia, ou déficit tanto em membros superiores e inferiores, que são as tetraplegias, que são eventos mais comuns, principalmente naquelas lesões por mergulhos em águas rasas, principalmente quando o paciente entra de ponta, né, nessas águas. Doutor Lucas, uma lesão na medula óssea ou na medula vertebral são irreversíveis? Como que funciona essa questão do tratamento? É muito variável, né? A gente sabe que o prognóstico dessas lesões, elas levam muito em consideração ao status neurológico que esse paciente chega ao ambiente hospitalar. Então, o que a gente nota é o seguinte: normalmente, quanto mais rápido eu tenho o acesso a um centro de trauma e vendo que aquela lesão é uma lesão cirúrgica, quanto mais rápido eu conseguir fazer essa abordagem cirúrgica, não tenho dúvidas que a recuperação neurológica, a chance de recuperação neurológica é muito maior. Mas isso, é claro, é muito variável, depende muito do tipo de lesão, do local da lesão. A gente sabe que aquelas lesões mais altas, ou seja, uma lesão em coluna cervical, normalmente eu tenho mais déficits em membros superiores e inferiores do que as lesões um pouco mais baixas. Depende muito se o paciente já chega em tetraplegia, então esses pacientes normalmente com déficit total, esses são os pacientes que têm um menor prognóstico de recuperação neurológica. E claro, depende muito do quão rápido a gente tem esse socorro e o quão rápido a gente faz a abordagem e a descompressão cirúrgica nesses casos. A gente sabe que quanto mais rápida essa descompressão, não tenho dúvidas que a recuperação neurológica desse paciente, o prognóstico de recuperação neurológica é melhor. A gente escuta muito falar também, doutor Lucas, que os 15 dias, né, após ali aquele trauma são decisivos, né, para o prognóstico deste paciente. O que é avaliado nesse período? Bom, nesse período o que a gente faz? Passado esse primeiro período do trauma e geralmente o pós-operatório, a gente sabe que esses primeiros 15 dias são os 15 dias em que a gente está tendo uma recuperação do processo inflamatório que ocasiona no pós-trauma. Então, normalmente, esse é um processo que a gente lança mão bastante de fisioterapia, com o objetivo de que, quanto mais resposta eu lanço para que tenha mobilidade em membros superiores e membros inferiores, melhor é a chance de recuperação neurológica. Então, esse é um período bastante crítico, né? Esses primeiros
dias, principalmente essas primeiras 2 semanas do pós-trauma, em que a gente analisa no pós-cirúrgico o quão esse paciente ele vai responder bem, né, ao tratamento instituído, e o quanto mais rápido a gente agir de maneira do pós-operatório com lançando mão de fisioterapias motoras desse paciente, melhor é a recuperação neurológica desses pacientes acometidos. Estamos conversando aqui no Tom Maior com o Dr. Lucas Lodomiro Araújo Melo, médico ortopedista. Dr. Lucas, o senhor está falando muito sobre a questão do pós-operatório. Quer dizer, a gente pode considerar que, na maioria das vezes, a cirurgia é indicada quando se fala em um trauma na coluna? Isso. Muitas vezes, esses pacientes que têm esses traumas com lesão neurológica, na grande maioria dos casos, a gente precisa de uma descompressão cirúrgica. É claro que o que gera a compressão medular é muito variável. Pode ser um fragmento ósseo de alguma fratura do corpo vertebral, pode ser um fragmento de uma hérnia discal pós-traumática que pode acontecer, pode ser decorrente do que a gente fala de uma fratura luxação, que é quando a coluna ela sai do lugar, e isso pode acontecer, e muitas vezes essas lesões são lesões instabilizantes. Então a gente precisa, muitas vezes, fazer a descompressão cirúrgica nesses casos para que a gente tenha uma possibilidade de recuperação neurológica maior. Então, assim, pensando estatisticamente, a grande maioria dessas lesões são lesões que vão ser abordadas cirurgicamente. Outro ponto, doutor Lucas, apesar, né, do avanço que a gente vê da medicina, a cirurgia da coluna ainda traz muito medo para a maioria dos pacientes que precisam passar por esse procedimento, né? Sabemos que toda cirurgia tem sim o seu risco, mas quando se fala na cirurgia da coluna, esse medo dos pacientes é ainda maior. O que de fato, doutor, é mito ou verdade quando se fala em cirurgia na coluna? A pessoa geralmente já faz a cirurgia temendo ali alguma sequela, alguma consequência? Infelizmente, assim, essa é uma queixa muito comum no nosso consultório. O que acontece é o seguinte, realmente ainda tem muitos mitos em relação à cirurgia da coluna. É claro que a gente está mexendo numa área muito nobre do nosso corpo. Então, assim, alguns riscos inerentes ao tratamento cirúrgico, é claro que há. Mas eu sempre falo aos meus pacientes que a gente sempre aborda para tentar uma melhora, para sempre obter uma melhora clínica, né? A gente está mexendo em uma área que realmente requer muitos cuidados, mas a gente realmente tem a nossa formação com o objetivo de realmente manter os cuidados necessários para a medula, né? Manter os cuidados necessários para que a gente possa aliviar a sintomatologia desses pacientes, melhorar do ponto de vista neurológico, né, com todos os cuidados possíveis. Mas é claro que, assim, toda cirurgia, incluindo a cirurgia da coluna, tem os seus riscos inerentes. A gente está manipulando uma área nobre, porém, a gente sabe que quando tem uma boa indicação cirúrgica, o tratamento cirúrgico, tanto dos quadros de trauma quanto os quadros degenerativos, né? Eles, quando são bem indicados, né, a gente tem uma melhora, uma recuperação, né, do ponto de vista neurológico, do ponto de vista de controle de dor, tem uma melhora muito importante. Então, assim, a gente sempre no nosso ambulatório, a gente muitas vezes tem que desmistificar alguns mitos que a gente tem da cirurgia da coluna, né? E sempre ratificar que o objetivo da cirurgia é sempre promover melhora do paciente. E quando a gente fala em cirurgia, a gente ouvimos muito falar também sobre a medicina robótica. Nas cirurgias de coluna, essas técnicas também já são utilizadas aqui no Brasil. Como que está o acesso a esse tipo de ferramenta aqui no Brasil, doutor Lucas? As cirurgias, de uma maneira geral, incluindo a cirurgia de coluna, a gente vê que a gente está tendo uma melhora tecnológica cada vez maior, né? Com relação à cirurgia robótica, a gente ainda caminha um pouquinho a passos lentos, porém, algumas modalidades cirúrgicas já vêm ganhando um espaço maior. Por exemplo, as cirurgias endoscópicas, né? São aquelas cirurgias com a mínima agressão, tanto muscular, uma mínima agressão de tecidos moles, que a gente usa muito em casos degenerativos, né? Hérnias discais,
casos de estenoses lombares, são quadros degenerativos, a gente está usando muito. Hoje a gente ainda tem muito avanço das cirurgias minimamente invasivas, né? Além da endoscópica, tem as cirurgias tubulares. Então, tudo isso é um avanço, né, que a gente vai vendo, né, progredindo também na cirurgia da coluna. E o avanço robótico, a gente ainda não tem tão bem difundido aqui no Brasil, porém, a gente vê aqui em outros países, principalmente os Estados Unidos, em que está ganhando familiaridade e popularidade, né, essas cirurgias robóticas, porém, ainda não tão bem difundidas. Né? O que já está bem difundido são as cirurgias técnicas minimamente invasivas, principalmente as cirurgias endoscópicas, de uma maneira geral. E quando a gente fala do avanço da medicina, também outro ponto que a gente escuta falar bastante é do uso, da utilização de células-tronco. Como que é a utilização delas para essa questão dos traumas na coluna, doutor? Ela tem uma perspectiva, o uso de células-tronco é uma perspectiva muito grande, principalmente para o trauma de coluna, e ainda mais esses traumas que evoluem para déficits neurológicos graves. Porém, ainda também, e aí a gente envolve outras questões, além das questões médicas, né, como as questões éticas acerca do uso de células-tronco, ainda está a passos muito iniciais, muito lentos. Porém, prevendo um futuro em que seu uso possa ser o uso difundido, não tenho dúvidas que principalmente esses casos de lesões, de traumas raquimedulares, essas lesões medulares graves, essas lesões completas, possam ter uma melhora com o uso de células-tronco. O quanto vai melhorar? O quanto a gente pode se beneficiar, tudo isso ainda é uma incógnita, né? Então, a gente ainda precisa de vários estudos, né, de várias análises, para a gente ver o quanto isso pode melhorar. Porém, a perspectiva é uma perspectiva muito boa. Para finalizar, então, o nosso bate-papo aqui, doutor Lucas, queria que o senhor desse o recado final, né, de alerta, quais os cuidados para quem aí vai viajar, vai estar em áreas de piscinas, lagos, né, represas, tudo mais, para evitar esse tipo de acidente, esses traumas na medula por conta dos mergulhos em águas rasas. Não tenho dúvida. Então, a mensagem que a gente quer passar, primeira coisa, é evitar a associação de uso de bebidas alcoólicas com mergulho em águas rasas. Então, sim, praticar mergulho em uso de bebida alcoólica, a gente sabe que a libação alcoólica é uma das coisas que realmente fazem a pessoa ela perder um pouquinho dessa noção do perigo. Segunda coisa, evitar aquelas brincadeiras próximo a essas águas rasas que também cursam com esses tipos de lesões. Terceira coisa, nunca evitar sempre o salto em água, mesmo o salto em pé, porque a gente acha que é só o mergulho de ponta que é prejudicial, mas não, o salto em pé ele pode também, principalmente em áreas que a gente não conhece, em águas turvas, né? Então a gente também pode trazer outras lesões ortopédicas graves nesses pacientes. Então, evitar sempre o salto. Sempre que entrar, entrar de maneira lenta, sem dar saltos, e nunca entrar de cabeça, né? Nunca mergulhar de ponta nesses tipos, principalmente em áreas onde são áreas que a gente não conhece, em águas turvas, né? E isso a gente ratifica bem, nunca associar o uso de bebidas alcoólicas com mergulho. Doutor Lucas, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Tom Maior. Seja sempre bem-vindo e um feliz 2022. Muito obrigado pelo convite, feliz 2022 e vamos aproveitar com o máximo de cuidado possível.